Então, eu queria discutir aqui algumas coisas com vocês especificamente sobre a questão da avaliação diagnóstica, né? Primeira coisa, eu queria que vocês ficassem bem tranquilos, né? O nome já fala, avaliação diagnóstica, para ver se, para diagnosticar, né? Como que a matéria está sendo absorvida por vocês, ser um parâmetro para a gente depois, né? Retomar alguns pontos, revisar alguns tópicos, né? Perceber quais são as dúvidas, para a gente poder retornar aquilo que se deve retornar. Tudo bem? Entenderam o objetivo? Beleza? Não é para ninguém ficar nervoso, ninguém ficar ansioso, ninguém ficar desesperado. Pelo contrário, é fazer com bastante seriedade, obviamente, né? Com bastante comprometimento, mas o objetivo aqui é diagnosticar como está sendo feito a relação, né? A relação do trabalho, a absorção do conteúdo por vocês e ver o que a gente pode melhorar. A gente está vivendo uma situação atípica, né? A gente não tem contato diário como nós tínhamos, né? Praticamente mesmo que não tivéssemos aula no dia, mas a gente estava se vendo no colégio, a gente estava conversando, a gente tinha um contato e essa aproximação é extremamente importante também, é fundamental, é imperativa, né, para o conhecimento, pelo menos na minha opinião. Nada substitui o professor, os alunos, o contato, a sala de aula, a vivência social. Por mais que nós tenhamos, né, todo um esforço, todo um aparato tecnológico, todo um comprometimento por parte da escola, que em tempo recorde elaborou uma plataforma, e ao longo do caminho, né, já foi sendo feito, mas nada substitui a nossa realidade. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o objetivo. Vou discutir com vocês aí. Vão anotando aí, fazendo um favor, gente, o roteiro aí da prova. Tá bom? Certo? Então, nós vamos ter, entre um dos temas principais, o tema globalização. Essa nova realidade, né, que a gente vive, que foi muito acelerada a partir do fim da União Soviética em 1991. Qual a relação entre isso? A relação é que nós temos um avanço, né, do capitalismo sobre áreas que até então eram áreas de economia centralizada, de economia planificada. Então, um processo, de fato, né, de mundialização do sistema capitalista, o capitalismo torna-se hegemônico, tá bom? Favorecendo esse processo de forte integração, de forte interdependência em escala planetária. Os acontecimentos tornam-se globais, né? É isso que significa globalização. Forte integração, forte interdependência, que não começou de agora, mas vivemos, né, numa realidade onde patamares, né, nunca foram vistos nesse grau de integração, de interdependência, e acontecimentos tornam-se acontecimentos globais. Olha a questão da pandemia, né? Rômulo, mas foi a primeira pandemia? Não. Né? Não sei se vocês lembram, assim, pegando uma mais recente, da chamada, né, popularmente chamada de gripe suína. Vocês lembram? Beleza? Obviamente, essa que nós estamos vivendo agora, da Covid-19, né, em proporções, né, absurdas. E, segundo, né, estimativas, o epicentro inicial, a propagação do vírus foi na China e rapidamente se espalha pelo mundo inteiro, né, trazendo para o Brasil principalmente pessoas, né, que estavam em férias na Europa, né, segundo pesquisas apontam isso. Olha a grande mundialização. Então, os acontecimentos tornam-se globais. Tá legal? Ao mesmo tempo, eu preciso que vocês entendam que esse processo ele não é isento de contradições. A gente precisa entender os objetivos que levaram a esse avanço, o que está por trás disso. Então, o Como? processo... Oi? Eu acho que tem gente querendo entrar na aula. Tá bom, já até admiti aqui. Tá bom? Obrigado, tá? Eu não sei quem falou, mas agradeço, que eu não prestei atenção. Quem falou? Mariana. Oi, Mariana. Obrigado, minha linda. Obrigado, tá? Obrigado aí pela ajuda. Então, voltando aqui, foi um processo que vai favorecer um pequeno número de países, um pequeno número de pessoas, né? Um pequeno número de empresas. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma imposição cultural, né? Nós temos aquela realidade que eu até brinco com vocês do coque. Lembra do coque? Mundo capitalista, ocidental e cristão, né? Tentando manter a sua hegemonia e tentando, né, avançar. Por outro lado, o que nós temos? Nós temos a resistência, né, de sociedades não ocidentais, de cultura não ocidental, né? É aquilo que alguns autores, como Samuel Hinton, chama de choque entre civilizações, beleza? Civilização ocidental e civilização não ocidental.
Então, esse é um ponto importante que a gente precisa dizer. Então, o fato da gente ter, né, um avanço, né, nesse modelo de globalização significa que todo mundo vive na mesma conjuntura, com a mesma cultura? Óbvio que não, né? Então, nós temos, de um lado, uma tentativa de impor uma certa homogeneização cultural a partir de um olhar capitalista, ocidental e cristão. E, por outro lado, nós temos aspectos locais que resistem, aspectos, né, regionais que resistem, aspectos culturais que se contrapõem. Então, assim, outro ponto que eu acho extremamente interessante quando a gente fala de globalização é justamente a gente entender que nós tivemos, né, uma miscelânea cultural, uma mistura cultural, que a gente pode chamar, utilizando a expressão que alguns autores utilizam, gostam de utilizar, de hibridismo cultural. O que é o hibridismo cultural? Essa mistura. Então, você tem mistura de uma cultura com outra cultura, com outra cultura, que o resultado é outro, né? Então, nós temos um somatório de influências culturais, de trocas culturais, de miscelâneas, né? De aspectos étnicos, culturais, e por que não religiosos, econômicos, sociais, de uma forma geral, que leva a uma nova realidade, o hibridismo cultural. Só que, por outro lado, a gente precisa entender também que a flora cresce, fortalece-se, sobretudo em momentos de crise, em momentos, né, de mal-estar do sistema capitalista, a xenofobia. Né? A xenofobia é um dos pontos aí chaves, né, tão negativos ao processo de globalização. Então, se você tem, de um lado, todo um favorecimento tecnológico, político, né, através do neoliberalismo, de evolução do transporte, das comunicações, o poder das transnacionais, que buscam, né, uma liberação de mercadorias, de capitais, por outro lado, a gente pode perceber que isso não se dá no que a gente pensa no processo migratório, né, na movimentação entre pessoas. Hoje a ONU aponta que mais de 3% da população vive em locais diferentes da sua origem. Alguns migram por busca de melhores condições de vida, oferta de empregos, né, salários maiores, possibilidade de estudar, possibilidade de fazer uma pesquisa, né, possibilidade de oportunidades. Né? Então, os fatores socioeconômicos gritam aí, mas também existem, né, fatores que levam a essa migração. Fatores de ordem política, ordem ideológica, ordem religiosa, né, desastres ambientais, beleza? Guerras, conflitos, perseguições, ditaduras, que levam, inclusive, a um crescente número de refugiados. Né? O que é o contexto? Como que a gente vai entender os refugiados? Em 1951, nós temos, na Convenção de Genebra, a criação da Acnur, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para a questão dos refugiados, que são vistos como pessoas, indivíduos, que são obrigados a deixarem os seus locais de origem, porque eles correm risco de morte. Então, cresce isso. Hoje em dia, nós temos, né, além de toda a pobreza, de toda a miséria, de todo o avanço de algumas contradições típicas do sistema capitalista, a gente teve, né, acontecimentos como a Primavera Árabe, como, né, o extrapolamento da Primavera Árabe do norte da África para a Ásia, né, chegando no Oriente Médio, chegando em alguns países, e o caso mais que grita mais é o caso da guerra civil na Síria, que se estabelece desde 2011, né, onde os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos, por potências ocidentais, tentam derrubar o governo de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, pelo Irã, por outras forças. Em 2014, nós temos o estabelecimento do Estado Islâmico, né, criando ali um califado em porções significativas do Iraque, da Síria, né, dominando postos de petróleo, se tornando uma organização mais poderosa, né, do mundo, em termos, segundo a visão ocidental, de terroristas, que tem alto financiamento, que eles dominam, né, principalmente áreas produtoras de petróleo. Então, isso aumentou em muitas perseguições. O Estado Islâmico, né, que é, né, uma fração pequeniníssima, muito pequena, sunita, que gera um processo de perseguições. Isso leva, né, a uma fuga de refugiados. E como que esses refugiados são recebidos? A maioria permanece na própria região, no próprio Oriente Médio, né, como, por exemplo, no Líbano. E como que eles são recebidos, por exemplo, na Europa? Obviamente, alguns países como a Alemanha enxergam o imigrante como uma solução.
para a questão de uma transição demográfica muito avançada, eles precisam de mão de obra, mas outros países, sobretudo administrados por governos, né, de direita, de extrema direita, eles enxergam o imigrante como um perigo, né? Isso foi um dos fatores, inclusive, que favoreceu o Brexit, a saída da Inglaterra do Reino Unido. Então, esses imigrantes eles são recebidos com cerca, com muro, né, com fiscalização, com burocracia, com desumanidade, né, são colocados em campos de refugiados, em condições extremamente precárias, né, esperando que um olhar de caridade perante o mundo. Tudo bem? Então, nós temos, de um lado, do hibridismo cultural, nós também temos a xenofobia. E outro ponto também interessante sobre esse assunto, a partir de 2001, a partir dos atentados, né, a pontos de extrema importância nos Estados Unidos, que representam o poder geopolítico dos Estados Unidos, o poder econômico, né, o World Trade Center, né, o poder militar, o Pentágono, um terceiro avião estaria direcionado à Casa Branca, mas não chegou ali, segundo, né, se propagou, que representa o poder político dos Estados Unidos. A doutrina Bush, né, que foi estabelecida, a política externa do Bush, identificando o eixo do mal, identificando grupos que eles consideravam terroristas, governos que apoiavam, financiavam grupos terroristas, né, lançam aquela ofensiva chamada de luta contra o terror, praticando guerras preventivas, ou seja, guerras para se prevenir de um futuro ataque que eles julgavam ter. Isso levou à invasão do Afeganistão, alegando que era sede da Al-Qaeda, isso em 2001, a invasão do Iraque em 2003, né? Alegando que Saddam Hussein estava desenvolvendo armas de destruição em massa, armas, né, de potencial biológico e nuclear, além de apoiar grupos terroristas, né? E não se descobriu nada no Iraque, né? Não se descobriu nada, mas somado a isso tudo, nós tivemos um aumento daquela chamada islamofobia, né? A xenofobia do povo islâmico. Olha só que loucura. Tudo bem? Então, são aspectos que eu queria que vocês entendessem, né, para fazerem uma boa avaliação, tá bom? Outra situação é o preconceito que nós temos por parte desses grupos. Existem grupos, né? Assim, aquela frase que eu falo para vocês. Eu falo duas frases, né? A globalização está presente em todo mundo, mas nem todo mundo. A globalização pode estar presente em todo mundo, né? Aquele mundo que interessa a globalização, mas nem todo mundo se beneficia da globalização, né? Por que isso? O avanço da globalização significou também o avanço das contradições entre países, entre pessoas, entre regiões, né? Então a gente pode perceber essas discrepâncias culturais. Tudo bem? Beleza? Então muitos vão considerar, por exemplo, quando a gente olha determinadas culturas, né, que não estão tão inseridas naquela realidade de globalização, que a gente tem aquele olhar preconceituoso. Então vê como se reproduz a lógica do etnocentrismo também ao longo, né, da evolução do sistema capitalista. Como que o português olhava para o nativo aqui do que a gente veio chamar de Brasil? Com olhar de compreensão? Com olhar de entender as diferenças culturais? Com olhar, né, de entender as particularidades? De respeitar? Pelo contrário, etnocentrismo, no caso, o eurocentrismo, imposição cultural, utilizando, né, defendendo que as variadas etnias e culturas nativas eram inferiores, né? Povos, né, atrasados, que os portugueses, que os europeus de uma forma geral, estavam ali fazendo um favor, levando Cristo, levando o cristianismo, levando, né, a ciência, levando o racionalismo para povos, né, não desenvolvidos. Tudo bem? Então a gente precisa entender isso. Lá no século XIX, o que nós tivemos? O neocolonialismo, não é isso ou não? Beleza? Que é uma das principais características do imperialismo no século XIX. Então, uma necessidade, uma nova corrida por colônias para garantir mercados consumidores, áreas fornecedoras de matérias-primas abundantes e variadas, áreas de investimento de capitais, principalmente para as grandes empresas que passavam a despontar nos países centrais, certo? Era a necessidade de dominar territórios, com o eixo principal na África, partindo, né, partilhando a África. Olha os problemas que nós temos fronteiriços hoje. Olha culturas que foram colocadas nas mesmas frações. Os caras simplesmente passaram a régua no final do século XIX, oficializada ali na Conferência de Berlim, em 1884, 1885, criando fronteiras artificiais na África. O que prevaleceu ali? Um olhar relativo, relativismo cultural? Não. Prevaleceu o quê? O etnocentrismo. Prevaleceu a xenofobia. Prevaleceu uma imposição de aspectos culturais, uma desorganização produtiva. Então, por exemplo, quando a gente olha um indígena utilizando a internet,
o que a gente pensa? Ah, está sendo descaracterizado, né? Só que muitos indígenas usam a internet para denunciar os crimes ambientais que são cometidos nas áreas de reserva, os crimes sociais, as matanças de líderes indígenas. Tudo bem? Certo? Então a gente tem aquela falsa ideia. A gente vai vangloriando uma determinada cultura, a gente pensa sempre, né? Ah, os países, né, são superiores tecnologicamente, são potências, né? O moderno é isso, o moderno é aquilo, o bom é isso. E a gente vai reproduzindo esse olhar etnocêntrico, que é uma construção histórica, tá bom? Então a globalização, de fato, né, ela leva a esses aspectos. Tudo bem? Outra situação que eu queria discutir com vocês também é sobre a questão da modernização. Obviamente que a Revolução Industrial trouxe, né, mudanças significativas, uma nova capacidade de produção atrelada à intensa introdução de maquinários, de tecnologias, né, uma nova relação de produção, cujo resultado foi, né, uma produtividade elevadíssima, um domínio maior do homem sobre a natureza, e ao mesmo tempo nós temos resultados perversos, né? O processo de imposição social, o processo de desigualdade, formação de uma classe marginalizada, né, que vai ter como instrumento de inserção apenas a força de trabalho, né? Por outro lado, nós temos a necessidade crescente, que a gente acompanha ao longo da história, de matérias-primas, de recursos energéticos, que aumenta a capacidade de transformação, a velocidade de transformação, né? E, ao mesmo tempo, uma produção de lixo absurda, que hoje nós temos que enfrentar uma grande crise ambiental, que está longe de ter uma luz no final do túnel, né? A gente pode perceber que quando o Trump entrou, ele rasga literalmente, né? Ele anuncia a retirada progressiva dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que era um grande avanço, né? Onde se buscava evitar uma redução tão absurda das médias térmicas, né? Sem nenhum tipo de preocupação. As médias térmicas iriam aumentar mais de 4 graus em relação ao período pré-industrial, né? Então, com todos os esforços estipulados pelo Tratado de Paris, buscava-se, né, um aquecimento inferior a 2 graus, de preferência, né, de 1,5 grau até 2100. E o Trump anuncia essa saída. Isso, assim, além dos Estados Unidos seriam os países mais sujos, historicamente falando, hoje é a China, né? Mas a China é o país que mais investe em tecnologia limpa, certo? Porque ela vive um colapso ambiental, né? Matriz energética muito suja, né? A gente estudou isso recentemente, né? Pautado no carvão mineral, pautado no petróleo, pautado nos combustíveis fósseis, que além dos Estados Unidos se apresentarem como um grande poluidor histórico, eles também podem dar um péssimo exemplo e isso levar à saída de outros países, inviabilizando, né, a possibilidade de resultados positivos. Tudo bem? Então, o que a gente pensa? Ah, que a modernização chega na cidade. Cara, mas o campo também acompanha essa modernização, né? É a cidade onde nós temos o desenvolvimento das primeiras indústrias. São as grandes cidades dos países centrais que se desenvolvem industrialmente, né? A Revolução Industrial começa na Inglaterra, espalha-se para outros países da Europa Ocidental, como França, Bélgica, né? Mais tarde, Alemanha, Itália, né? No finalzinho do século XIX, uma tentativa de industrialização na Rússia, né? Na Rússia ainda czarista. Extrapola-se para os Estados Unidos, extrapola-se da Europa também, né, para o Japão, a partir da Revolução Meiji, a partir de um processo de após-guerra civil nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão, há um boom industrial. Nós vivemos agora já a ser chamada Segunda Revolução Industrial, com a indústria automobilística, a partir do motor a combustão, a partir da utilização do petróleo, a partir da utilização da energia elétrica, né? Então, nós temos, né, da siderúrgica, né, das indústrias pesadas, então do telégrafo, da telefonia que começa a surgir, beleza? Nós temos uma outra realidade, certo? E o campo, ele também precisa se modernizar. Por que ele precisa se modernizar? Porque ele vai ser estimulado pelos investimentos, porque ele precisa produzir matérias-primas abundantes e baratas e diversificadas para atender os anseios da indústria, para atender os anseios, né, das atividades industriais. Ao mesmo tempo, a modernização do campo leva ao desemprego, porque a máquina chega, leva à pauperização, né, do pequeno empresário, à falência do pequeno agricultor, leva, né, a um processo de estruturação da agricultura familiar.
Então, essa população é obrigada a sair do campo e direcionada para a cidade, atraída, inclusive, pela oferta de empregos, por oferta de serviços. A essa migração campo-cidade dá-se o nome de êxodo rural. E essa população do campo precisa se alimentar, ela não vai plantar, ela não vai se dedicar à produção, né, primária. Ela vai ser ofertada ao trabalho, nas indústrias, nas atividades comerciais. Então, o campo, além de produzir matérias-primas, também precisa, né, também precisa é, também precisa produzir alimentos para atender esse número crescente de bocas nas cidades. Obviamente que é um processo histórico, né? Isso não se deu de forma linear. Primeiramente, os países desenvolvidos, principalmente os países industrializados, que eu citei para vocês, os chamados, né, pioneiros da primeira, da segunda Revolução Industrial. O Brasil é um exemplo de país tardio em industrialização. O Brasil só vai reunir todas as condições necessárias, inclusive orientação política, a partir de Vargas. A gente está falando de década de 30. Né? Outros países, né, latino-americanos, asiáticos, né, passam a desenvolver seu desenvolvimento urbano industrial no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Beleza? Então a gente precisa entender também esse ponto. Tá? Outra temática que eu queria discutir com vocês, também estará presente na prova diagnóstica de vocês, é o seguinte, né? A gente vive, desde a Revolução Industrial principalmente, uma situação insustentável. A gente está em déficit, ou seja, aquilo que a natureza nos dá de graça, a gente está tirando mais do que ela é capaz de se recuperar. E além da gente estar retirando mais do que ela é capaz de se recuperar, a gente está com outro problema, né? Que outro problema é esse? A gente está jogando mais descartes do que ela é capaz de absorver. Em termos de esgoto, em termos de lixo, né? Em termos de agrotóxicos, né? Em vários exemplos. E, recentemente, pela lógica da obsolescência programada, um número significativo de lixo eletrônico, certo? Então, vivemos uma situação insustentável. Em 1972, nós tivemos uma conferência, que é um símbolo, né? Que é a Conferência de Estocolmo, na Suécia, que é apresentada como uma primeiro grande passo, né, em termos de comprometimento internacional, de política, né, internacional para isso, que ao longo dos anos 70, anos 80, as discussões foram muito fortes, um grupo defendendo o crescimento a qualquer custo, outro defendendo o crescimento zero. Né? Nessa conferência foi criado o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que passa a organizar debates, discussões, passa a acumular conhecimentos, passa a se valer, né, de muitos estudos já prontos, já, né, avançados, principalmente, né, de pesquisadores europeus, como os suecos, certo? E isso vai dar margem a um outro modelo, uma outra proposta, que vai ser apresentada nos anos 80, vai ser coroada na ECO 92, que é justamente do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade. O que é isso? Né? É integrar interesses econômicos, sociais e ambientais de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência, garantindo a atmosfera, garantindo solo, garantindo recursos hídricos, né? Garantindo condições de vida. Porque o modelo que a gente vive, que a gente pratica, devido a essa orientação capitalista, é um modelo, né, que não é sustentável. Ele coloca em risco a própria sustentabilidade do planeta. Tá bom? Então, são aspectos ali que você precisa, né, levar em consideração. Inclusive, os atuais 5 R's, né, da sustentabilidade. Preciso que vocês sempre tenham isso em mente, tá bom? Lembre-se que vários temas que eu estou falando aqui podem orientá-los no repertório cultural para uma redação. Tudo bem? Beleza? É importante isso. Tá? Então não caio naquela besteira de que a sustentabilidade defende que não se pode mexer na natureza. Não é isso. A gente precisa da natureza. A natureza não é inviolável. Né? A gente faz parte da natureza. O problema é que a gente gera um desequilíbrio muito forte. Essa relação homem-sociedade é muito gritante. Né? É muito complicado. Tá? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é integrar interesses econômicos, sociais e ambientais de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Tá bom? Nós fizemos toda uma evolução histórica dessas políticas ambientais, né, de todas essas conferências ambientais, tá bom? Até o Tratado de Paris. Beleza? Então é importantíssimo aí. A sustentabilidade está nesses eixos, né? Legal? Outro ponto que a gente precisa analisar é justamente
é o desenvolvimento urbano. Estudou um pouquinho de urbanização, estudamos alguns conceitos urbanos, essas relações de transformação do homem no espaço para adequá-lo às suas necessidades, aos seus interesses, infelizmente os interesses econômicos sobressaindo-se sobre os interesses sociais e ambientais, e um dos grandes resultados é a segregação, são as problemáticas, né, socioambientais, socio-urbanas que acontecem em grandes áreas, tá bom? Eu preciso que vocês dominem conceitos que nós estudamos, como conceitos de região metropolitana, metropolização, conurbação, segregação socioespacial, gentrificação, êxodo rural, urbanização, tudo bem? Metrópole global, cidade global, megalópole, né? Megacidades. Esses conceitos eu preciso que vocês saibam. Esses conceitos, né, serão apresentados também, exigidos na avaliação, tá bom? Conceitos urbanos serão apresentados, exigidos na avaliação, tá bom? De outro lado, serão também exigidos conceitos, né, importantes problemáticas socioeconômicas e socioambientais. Nós discutimos em termos socioeconômicos a questão da moradia, a questão do transporte, a questão da violência, né, a questão do trabalho nos grandes centros, o processo de verticalização, a expansão, né, da mancha urbana, que a gente chama de conurbação, né? E as grandes problemáticas socioambientais, que também estão relacionadas aos problemas socioeconômicos, né? Ilhas de calor, inversão térmica, a questão do lixo, deslizamentos, enchentes, inundações, tá? São todas situações que são extremamente importantes, né? Para a geografia humana, para a parte de urbanização, né? Tranquilo? Eu preciso que vocês entendam isso, né? Quando a gente fala de segregação socioespacial, a gente pensa no processo de favelização, no processo de marginalização periférica, né? A periferização marginal, né? Quando a gente fala de periferia, é uma área afastada do centro. Então, nós temos áreas periféricas que não são marginalizadas. Mas, no Brasil, praticamente, né, se utilizou como sinônimo, né? Há um processo de disputa do solo urbano, onde uma população pobre ela é obrigada a sair das áreas de maior interesse imobiliário, de maior interesse de especulação, vai ocupar pés de morro, vai ocupar áreas próximas, né, aos rios, áreas de transbordamento natural, áreas de perigo, áreas de risco, né, pela pobreza, pela miséria, pela incompetência das políticas habitacionais, pelas políticas públicas, porque eles precisam morar próximos àquelas ofertas de trabalho, sobretudo trabalhos de baixa qualificação, né? Trabalhos no comércio, como ambulantes, como empregados domésticos, empregadas domésticas, como serviços, né, relacionados a hotéis, a restaurantes, a lojas, serviços de zeladores, nesse sentido. E muitas pessoas, inclusive, são levadas, né, a ocupar bairros cada vez mais afastados, tendo que diariamente enfrentar conduções lotadas, longos trajetos da casa ao trabalho, naquilo que a gente chama de migração pendular, né? Congestionamentos, acidentes, estresse, ou seja, uma perda de qualidade de vida muito grande. Bom, então são temas, né, que serão tratados ali. Eu também preciso que vocês tenham um mínimo de conhecimento sobre geopolítica, que a gente analisou, né? Quando a gente fala de geopolítica, essa relação de poder entre os estados e seus territórios. E dentro dessa análise geopolítica, a gente pode perceber que existem determinados momentos históricos onde nós temos um arranjo geopolítico típico que caracteriza aquele momento. É o que a gente chama de ordens mundiais. Então, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma ordem, né, multipolar, representada principalmente pelas grandes potências industriais, que eu citei para vocês, inclusive, no início. A Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, né, Estados Unidos, a União Soviética, né, certo? E são essas potências que também vão protagonizar a Primeira Guerra Mundial, vão protagonizar a Segunda Guerra Mundial. Obviamente que eu citei a União Soviética ela surge, né, no contexto final ali da Primeira Guerra Mundial, onde a Primeira Guerra Mundial leva à Revolução Russa, né? Dentro desse processo, nós temos, né, revoluções dentro de uma revolução. A vitória bolchevique leva, né, à formação de uma coalizão contra os bolcheviques,
Beleza? E a vitória nessa Guerra Civil em 1922 leva à formação da União Soviética. Tudo bem? Só um detalhezinho aí que eu citei a União Soviética, mas serão os grandes protagonistas, né, nessa situação. Após a Segunda Guerra Mundial, o que nós temos? A emergência de uma ordem bipolar, polarizada pelas duas grandes superpotências do pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que tinham olhares diferentes, propostas diferentes para a organização mundial. Então, ora aliadas na Segunda Guerra Mundial, na luta contra o nazifascismo, a União Soviética derrotando, né, a Alemanha de Hitler, permitindo que a Alemanha recuasse pela primeira vez, avançando e chegando até Berlim, né, e dominando esse cenário, vão ter uma proposta de orientação socialista. Já os Estados Unidos vão se apresentar como o grande líder, né, capitalista. Então, aquele momento, né, de aproximação, de serem aliados contra o nazifascismo, teve um prazo de validade. A partir dessa disputa por áreas de influência, disputas econômicas, políticas e ideológicas, que levam a uma grande corrida armamentista, inclusive desenvolvimento de armas nucleares, que a gente chama de corrida, né, de corrida armamentista, que vai ter sua feição, inclusive, espacial, né, corrida espacial, tudo bem? Né, leva a situações que as heranças malditas nós temos até hoje, né? A questão da bomba atômica, das armas nucleares. Beleza? Então, essa disputa se dá em todos os aspectos, né? O famoso equilíbrio do terror. Então, nesse momento, pós-Segunda Guerra Mundial, há uma bipolaridade que passa a ser chamada de Guerra Fria, porque os conflitos, né, envolvendo esses dois países se deu de forma indireta, certo? Né, foi um confronto não direto, que vai envolver diretamente a União Soviética e Estados Unidos. Obviamente, o medo era muito grande, né? Se duas potências nucleares, como Estados Unidos e União Soviética, se envolvessem diretamente, cara, o mundo poderia ser dizimado pela capacidade destrutiva dessas duas superpotências. Então, era uma guerra improvável, mas a paz também era impossível. Esses conflitos, eles ganharam o mundo inteiro. Guerras tão latentes, tão quentes, né? Guerras quentes tradicionais, como a Guerra da Coreia, como a Guerra do Vietnã, como a Guerra do Afeganistão, vários conflitos, né, no processo de descolonização afroasiático, vários conflitos, né, em processos revolucionários na América Latina, que levaram, inclusive, a ditaduras militares na América Latina, como no Brasil. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, o que eu queria que vocês entendessem era isso. Quando a gente fala de antiga ordem mundial, se refere à ordem da Guerra Fria, à ordem estabelecida pós Segunda Guerra Mundial, à ordem bipolar. Quando a gente fala da ordem pós, né, Guerra Fria, pós-União Soviética, pós-91, a gente fala de uma nova ordem mundial. Né? A gente fala de uma ordem multipolar. A gente pode perceber que os Estados Unidos, no primeiro momento, eles mantêm uma certa, né, hegemonia, né, uma certa hegemonia militar, eles mantêm essa certa hegemonia militar, mas, do ponto de vista econômico, nós temos emergências, né, da China, de potências europeias, mais tarde, né, dos tigres asiáticos, depois de alguns países emergentes como o Brasil, né? E progressivamente os Estados Unidos vão perdendo até mesmo essa hegemonia militar. Ainda se apresentam como a principal potência econômica? Sim. Ainda se apresentam como país de maior influência política, inclusive em organismos como a ONU? Sim, por serem um dos grandes patrocinadores da ONU. Ainda preservam, né, a sua grande, né, potência, né, militar? Sim, beleza? Mas a gente pode perceber que eles não estão sozinhos no mundo, não estão sozinhos no espaço. Tudo bem, gente? Está claro para vocês? Então, fiz uma revisãozinha aí, vai acabar a nossa... vai acabar a nossa aula, tá? Alguma dúvida?